Pam, param, pam. Boa noite, senhoras e senhores. Tudo beleza? Como que vocês estão? Olá, a galerinha já tá aí. Heloísa, boa noite. Carol, Isadora, Fernanda, Henrique, Bárbara, Bruno, Samuel, Marcelo, Camila, Manu, Laila, Brenda, Marx, Catiane, Vinícius, Letícia, Samuel. Caraca, olha a galerinha aí. Tudo bem, pessoal? Como que vocês estão? Tudo beleza? Estão conseguindo me ver bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Deixa eu até entrar aqui para ver se está tudo certinho. Acredito que está. Só para ter certeza, me dá um alô aí. Se está maneiro a conexão, o áudio e a imagem. Galera, ontem foi massa, né? Ontem foi massa. Para quem perdeu, vou dar um resuminho aqui antes da gente começar de hoje, tá? Mas enquanto dou o resuminho aqui, me conta aí, o que tu achou da nossa mentoria de ontem com a queridíssima Poliana? Manda aí pra gente saber. Para quem está por fora, para quem está entrando nessa mentoria aqui pela primeira vez, a gente vai fazer um especial de mentorias na quarentena para vocês. Essas aulas extras não vão ter nenhum custo extra para vocês, é algo que a gente vai fazer realmente de coração para ajudar, porque é um período que a gente precisa, né, estar juntos. Então, eu vou trazer diversos convidados, diversos ex-alunos, tá? Ontem foi a Poliana, pós-doc da Brown University, falando sobre saúde mental. Hoje a gente vai ter a Clara, tá? Uma super especialista em inglês, revisões, já ajudou dezenas de alunos a passarem em top faculdades, tá? Como, deixa eu até pegar aqui, porque é muita faculdade, é muita coisa boa, né? Estou abrindo aqui minhas anotações. Onde está a Clara? Diversas faculdades como Dartmouth, Stanford, Princeton, Yale, NYU. NYU, uma queridíssima de muitos brasileiros, né? E vamos ter muitos outros convidados também, né? Lucas Felp na segunda-feira, Matheus de Harvard, o rapaz, o jovem mais novo a fazer mestrado em Harvard na história, brasileiro, vai estar aqui com a gente vai ter algumas diretoras, alguma galera da direção de admissions de algumas top faculdades, vão preparando o inglês aí, porque vai ter mentorias em inglês também, tá? Então, é algo bem, assim, especial para vocês, galera, nesse período, para a gente ficar em casa e aproveitar esse período em casa da melhor maneira, tá bom? Fechado? Então, o que vocês acharam? Deixa eu ver aqui os feedbacks de como foi ontem, e daqui a pouco a Clara ali já está nos esperando. Boa! Já vou chamar ela para entrar. Ontem foi maravilhoso, mudou minha cabeça completamente, fora de série, maravilhoso, história incrível dela, e quero chamar ela mais vezes, tá, pessoal? Gosto muito da Poliana, foi incrível, mulher inspiradora, adorei a aula, Ludmilla, boa, foi incrível, então tá bom. Hoje vai ser tão bom quanto, hoje a gente vai pegar uma pegada mais técnica relacionada às aplicações. E agora? O que muda? E as provas? Será que elas vão ser canceladas para sempre? Nunca mais vão conseguir fazer TOEFL? Será que agora a gente só vai conseguir fazer TOEFL em 2021? E o SAT? E o DIE? Como que estão as provas? E as aplicações? Nossa, Matheus, o Covid vai dominar tudo, Harvard não vai aceitar ninguém em 2020. Será? Vamos desvendar um pouquinho sobre isso com a nossa especialista de hoje. Deixa eu chamar ela aqui. Tudo bem, Clara? Olá, tudo bom, gente? Feliz de estar aqui. Boa, boa. Adorei aqui, inclusive, o comentário da Laila. Já tirei o pijama e arrumei a cama. Parabéns por um dos works, uma das lições que a gente aprendeu aí ontem. Muito bom. Clara, para quem ainda não te conhece, se apresente resumidamente aí. Gente, eu sou a Clara Mello, professora de inglês, especialista em application. Eu, como o Matheus falou, ajudo os alunos a entrarem nas faculdades. Tem aluno que foi aceito em Harvard, em Princeton, em Dartmouth e mais um monte dessas. E tem anos que eu mexo com isso e mexo com preparação para as provas, para SAT, para TOEFL. Então, ajudo nas redações, em tudo para os alunos passarem. Galera que está achando que a gente tem uma equipe, né, que é pouca coisa, a Clara faz parte da nossa equipe, nos ajuda, ela tem feito algumas revisões aí para a gente e tem muitos projetos ainda que ela vai nos ajudar em 2020. Cada vez mais vocês vão ver o rostinho da Clara aí com a gente. Ela manja
muito. E para começar, vou dar liberdade para você, Clara. O que tu acha bacana a gente comentar com essa galera sobre application e sobre esse período que a gente está vivendo? Vou deixar bastante a palavra com você hoje, tá bom? Obrigada, Matheus. Gente, então, primeiro de tudo, não é o fim do mundo, não vai acabar o TOEFL, o SAT, as applications, vai tudo acontecer, pode ficar tranquilo, tá? Para começar, é isso. O que eu hoje vim aqui falar com vocês e o que eu acho mais importante nesse momento é passar o máximo de informação possível para vocês conseguirem se planejar, para conseguirem entender o que está acontecendo, porque isso dá esse poder para vocês terem a informação e saber o que vai ser do futuro. Isso ajuda a dar uma tranquilizada e planejar o que vai vir pela frente, né? Então, a meta hoje aqui é a gente deixar essa galera com um planejamento do que eles podem fazer nesse período para no final do ano aplicar de uma forma certeira, é isso? Exatamente. Esse conhecimento que vai ser o poder aí para o resto do ano. Excelente. Quem ainda não pegou caderno, caneta, pega, que hoje é uma aula mais técnica. Ontem foi uma aula bem de mindfulness, bem de preparação pessoal, emocional. Hoje a gente está entrando na técnica. Então, pega um caderno, pega uma caneta, manda ver, Clara. Gente, primeiro de tudo, eu queria começar falando o seguinte. Igual a Poliana falou ontem, eu repito hoje, veio esse Covid aí que é mais um imprevisto, um imprevistão, né? Realmente é uma coisa que está assustando todo mundo e parou um monte de coisa. Mas é muito importante a gente ter o foco. O sonho é esse, continua com o foco e traça o seu plano para alcançar o objetivo. O que a gente pode fazer agora é o seguinte: tem tanta coisa que a gente não tem o controle, que a gente não pode sair, não pode fazer isso, tem 1000 coisas que a gente não está conseguindo controlar agora. Tem uma coisa que a gente consegue, os nossos estudos. A gente consegue fazer um planejamento, isso só depende da gente. Então, assim, muito importante a gente fazer esse planejamento, mas ao mesmo tempo, cuidado para não cair nessa armadilha de estar muito tempo em casa, estar muito tempo na internet, tem 1000 ofertas de várias coisas, cursos grátis, tem isso, tem aquilo, que é maravilhoso. Mas eu sei que às vezes é meio demais. A gente fica querendo fazer coisa demais e fica meio overwhelmed, assim. Então, fica meio sem saber o que fazer, paralisado. Calma, respira fundo, traça a sua meta e vê o que é possível você fazer. Eu vou dar uma geral aqui do que vai acontecer com as applications, com as provas, e no final eu vou passar para vocês como que vocês montam um planejamento fazível, uma coisa que vocês conseguem traçar a meta e fazer sem ficar doidão. Excelente. No final, então, a gente vai receber um planejamento aí. Vamos fazer juntos esse planejamento. Claro, vai dar algumas instruções, por isso que eu pedi para vocês pegarem papel e caneta. Ainda dá tempo, para quem não foi, tá? Para a gente fazer esse planejamento, sair dessa aula com planejamento. Top. Segurem as perguntas também para o final, tá, pessoal? No final, eu e a Clara, a gente vai ficar aqui esperando perguntas mais técnicas do que vai acontecer, o que foi cancelado, o que foi postergado. E já deixa até eu já dar um adendo aqui, pessoal. No comecinho, eu estava brincando, tá? Quando eu falei que Harvard não ia ter aplicação, tudo isso eram provocações. Para a gente começar, nada disso vai acontecer, tá bom? O que a gente pode enfrentar aí são 1 a 2 meses de postergações de algumas coisas. Por exemplo, aliás, estou dando spoiler no que a Clara vai falar. Fica à vontade, Clara. Gente, então, primeiro de tudo, para as applications, a gente tem que lembrar que quem está aplicando esse ano, quem está no terceiro ano ou já acabou e está aplicando, vai aplicar esse ano, vocês estão fazendo application lá no fim do ano, vocês vão fazer, começam normalmente os prazos em novembro, alguns vão até janeiro, e vocês estão aplicando para irem para lá começar a faculdade em agosto do ano que vem. Então, primeiro de tudo, até novembro, dezembro, quando são as applications, as coisas já vão ter se acalmado. Segundo, até vocês irem em agosto do ano que vem, pelo amor de Deus, né? Aí já vai estar tudo tranquilíssimo. Então, assim, vai ter processo de application, sim. Vai ser o mais próximo do normal possível. Eu acho que, claro, a gente tem que deixar uma coisa bem clara. A situação que a gente está agora é completamente inédita.
tá todo mundo meio perdido, não só a gente, mas também o pessoal das applications, das faculdades e tal. Tá todo mundo se adaptando conforme as coisas vão acontecendo. Pelo que a gente está vendo da evolução do que foi na China, do que está sendo em outros lugares, tem aí alguns meses até as coisas se normalizarem. Então, eu acho que até a época das applications, as coisas já vão ter se normalizado. Então, vai ter application, pode ficar tranquilo. Aí, em relação às provas, porque né, não é só application, tem as provas também. Falando aí, principalmente as provas principais para application, SAT ou ACT, que são os Enems, mais ou menos, detesto fazer essa comparação, mas é o mais próximo que dá, e TOEFL e IELTS, que são as provas de fluência. Vocês vão precisar ou SAT ou ACT, ou TOEFL ou IELTS, dependendo de onde vocês vão aplicar, dependendo do que vocês preferem, aí tem toda uma questão de perfil do aluno e tal, né? Não é disso que eu vou falar agora. Seguinte, essas provas, algumas foram canceladas, algumas foram remarcadas. Eu vou dar aqui para vocês agora uma geral do das datas que a gente tem e o que a gente sabe até hoje sobre essas provas. Importante deixar isso claro. A gente sabe até hoje. Eu atualizei essas informações hoje à tarde. Vou passar tudo para vocês, mas vocês têm que acompanhar também. É muito importante isso. Todos esses sites, SAT, ACT, TOEFL e IELTS, eles têm atualizações diárias em relação à data de prova, onde que foi remarcado, onde que foi cancelado. Então, vocês fiquem atentos, vão entrando no site para poder atualizar. O que eu tenho agora de informação para passar para vocês? Primeiro de tudo, SAT, como que tá a situação? Tinha um em março, que aconteceu aqui no Brasil, na maioria dos lugares, mas em São Paulo, várias escolas cancelaram. Então, quem é de São Paulo ia fazer o SAT de março, foi cancelado e não vai ser remarcado. Eles já avisaram que não vão remarcar. Depois disso, tinha o SAT de maio, foi cancelado, o pessoal do SAT já avisou que foi cancelado. Quem já tinha feito inscrição e tal, vai receber reembolso, tudo certo. Aí, o que a gente sabe de datas certas, que já estavam marcadas desde sempre? Tem o SAT de junho, que ainda está marcado, tá lá, tudo certinho, mas eu, pessoalmente, tenho minhas dúvidas se vai acontecer esse de junho, fiquem atentos. Aí, eles adicionaram uma data, 29 de agosto. Eles já falaram no site deles que ainda estão resolvendo, ainda podem haver mais datas extras para compensar todos esses que perderam de março, de maio e tal. Por enquanto, a gente tem essa data de 29 de agosto, que deve acontecer um SAT. E depois, tem os que já estão marcados desde sempre, outubro e dezembro, 3 de outubro e 5 de dezembro. Esses sempre aconteceram, sempre tem o SAT de outubro e dezembro, e, na minha opinião, para quem está aplicando esse ano, sempre foram os mais importantes. São os SATs que eu recomendo aos meus alunos que eles façam. A gente prepara o ano inteiro para esses, e esses eu tenho certeza que vão acontecer. Pelo amor de Deus, até outubro já está tudo resolvido, né, gente? Então, SAT, o que a gente tem até o momento é isso. Eu recomendo aos alunos, vamos praticar, vamos chegar nessa parte ainda, mas vamos continuar aí praticando, focando, tendo a ideia que outubro está aí e a gente vai ter essa prova. Depois, ACT. Quem ia fazer ACT de abril foi remarcado. Eles remarcaram para junho. Depois desse, está marcado já que eles ainda não mencionaram nada de data. Julho, setembro, outubro e dezembro. Então, tal qual o SAT, certeza que esses de outubro e dezembro vão rolar, vai dar para vocês fazerem. Planejem com certeza para esses do fim do ano. Agora falando dos de fluência, TOEFL e IELTS. Por incrível que pareça, estão acontecendo aqui no Brasil. Tem várias datas em vários lugares. Eu entrei hoje no site e se eu quisesse eu conseguia fazer a inscrição lá para semana que vem. Sinceramente, acho isso
semi-assustador. Acho que só deve ir fazer o TOEFL ou o IELTS agora quem precisa. Quem tem prazo para, sei lá, algum summer job, alguma coisa que vai precisar para agora, vai lá e faz. Se não, gente, aluno de application normal, que é lá para novembro, dezembro, e isso não é recomendação que eu estou dando por causa do Covid, eu recomendo para todos os meus alunos desde sempre. TOEFL ou IELTS, o ideal é fazer lá para fim de setembro, outubro. Então, planeje-se para isso. Sobre o TOEFL, também é um que vale ficar de olho, porque em vários países aqui das Américas e na América Latina, eles estão fazendo o TOEFL at home, que você faz no seu computador. Mas isso ainda é um talvez aqui para o Brasil, não está rolando. Eu acho que vai depender de como que a situação do corona vai se desenvolver aqui no Brasil. Dependendo, isso pode ser um futuro para a gente aqui. De novo, de olho nos sites, fiquem de olho para pegar as atualizações. Excelente, galerinha. E eu vi algumas pessoas aqui perguntando também sobre GRE e tal. Deixa eu dar Posso dar um adendo aqui, 2 minutinhos, Clara? Dá licença aqui para mim. Deixa eu mostrar minha tela para vocês, pessoal. Acho que está aparecendo, top. Pessoal, sempre que vocês estiverem na dúvida, tá? Eu já mostrei isso antes, mas é só para ficar bem claro. Entre nos sites oficiais, tá? Então, no próprio site da ETS, você pode achar informações sobre o GRE, sobre o TOEFL, tá? E, deixa eu até voltar aqui. E aqui você já pode filtrar, por exemplo, se você vai fazer o GRE, onde você quer fazê-lo, tá? São Paulo, etc. Você pode escolher a data. Deixa eu até voltar aqui para mostrar para vocês, por exemplo, em abril. Tem vaga. Aqui, ó, tem vagas. Todas essas datas verdinhas são datas abertas para você fazer o GRE, por exemplo, tá bom? E se a gente entrar aqui no TOEFL, vai ser a mesma coisa, tá? Então, o que a Clara está falando aí, eu achei muito interessante, SAT e ACT realmente tiveram uma pequena mudança. Mas as outras provas, vamos entrar aqui no TOEFL para vocês verem, o Test Centers and Dates. Cara, tu vai ver que realmente o negócio continua sendo, só para mostrar para eles aqui, ao vivo e a cores, no site oficial. Por isso que eu estou dando a adenda aqui, eu sei que vocês gostam de virar comprovação aqui. Rapidinho, minha internet aqui, ó, super high power do Brasil, mas está indo, top. Aqui tu coloca sua cidade, vamos supor São Paulo, tá? São Paulo SP, abril, Find Tests and Dates. E aqui ele já dá, ó, tem um dia em abril, maio, aqui, ó, as datas continuam normalmente por enquanto, tá bom? Saca só, maio, junho, e aí vai. Pelo que parece, claro, houve uma pequena redução das provas, porque antes daqui era lotado, mas elas continuam acontecendo. Exatamente. Eu acho que tem alguns test centers que não estão funcionando. Pelo que eu li, o pessoal do TOEFL, eles deram tipo uma liberdade para os test centers para funcionarem ou não. Eles que escolhem, então alguns não estão funcionando, estão fechados, e aí não está tendo tanta disponibilidade. Mas, como você mostrou, tem data disponível para quem precisa, vai lá no site e marca. Para quem gostei do que a Clara falou. Desculpa, te interrompi, mas eu gostei muito do que a Clara falou. Quem precisa, e na minha opinião, todos os programas que a gente ensina na mentoria, nenhum precisa para hoje, para março, para abril, tá bom? Então, relaxem, tá? Relaxem no sentido de não se preocupem com a prova, se preocupem com o estudar para fazer a prova, beleza? Porque fica aí no calendário, no cronograma que vocês já conhecem, vocês já devem ter aprendido aí na mentoria, principalmente a galera que já está mais avançada. Manda ver, claro. Então, gente, a primeira parte do que eu queria passar para vocês, que eu acho que é para a ideia de tranquilizar. As provas vão acontecer, a application vai acontecer. Tudo, não vou dizer normalmente, mas vai acontecer, não vai ter problema, vai dar para fazer todo mundo sem problema, ok? Agora, falar de uma possível mudança nas applications. E também aí já emendar por que essa mudança não vai alterar tanta coisa para a gente. Seguinte, já tem algumas faculdades anunciando que vão ser test
optional esse ano de application. O que isso quer dizer? Que o teste vai ser opcional. O teste SAT ou ACT. Eles não é que eles estão dispensando, mas o aluno pode escolher se ele quer fazer a prova e mandar o resultado. Algumas faculdades estão anunciando isso já em reação à situação do corona. Eu já sei, já me falaram, pessoal, de Dartmouth e de algumas outras faculdades Ivy League, eles não vão abrir mão, não vai ser test optional faculdade Ivy League esse ano. E mesmo que fosse, eu vou falar para vocês por que eu não acho que aluno brasileiro deve optar por não fazer SAT e ACT. Seguinte, quem está aí na mentoria já deve ter visto falando sobre o tal do GPA, a média que vocês fazem das notas da escola, do ensino médio, né? O que acontece? A forma como o GPA é calculado leva em consideração horas crédito, um monte de coisinhas que, pelo sistema de educação brasileiro ser bem diferente do americano, na hora que a gente traduz esse GPA, o GPA do brasileiro normalmente não é bom. Mesmo os alunos mais top, com a média maravilhosa, não tem um GPA muito bom. Na hora, né, que traduz, por exemplo, um aluno que tira 80%, ele não chega a 3,5 no GPA. Então, seguinte, qual que é a forma do aluno brasileiro mostrar o lado acadêmico? Fazendo SAT ou ACT. Porque se você for pensar, se você não faz essas provas, as faculdades vão focar em quê para ver o seu lado acadêmico? Nas suas notas do colégio, no seu GPA. Seu GPA não vai ser bom, como é que faz? Então, a gente aqui no Brasil tem que fazer SAT e ACT. Vamos fazer no fim do ano, ponto final. Ok? Esse é um ponto bem interessante, pessoal. Não sei se vocês pegaram ele, só para reforçar, tá? Algumas faculdades, não vão ser todas, vão ser algumas, provavelmente poucas, tá? Elas vão dizer assim, ó, só com as suas notas do ensino médio você pode aplicar, tá? Só que isso não significa que isso é benéfico para a gente, tá? Inclusive, pode significar exatamente o contrário, e é isso que a Clara está falando. Porque se a gente não tem uma nota bacana do SAT, ACT, GRE, GMAT para comprovar as nossas capacitações, na maioria dos casos, só a nota do GPA fica meio inconclusivo, fica ruim. Isso, com certeza, aconteceria comigo se eu fosse aplicar dessa maneira, porque a minha média do ensino médio era em torno de 7, tá? Minha média era horrível. Quanto que dá isso daí no GPA? Clara, 7 em GPA. Sabe de cabeça? Nossa, não chega a 3, deve ser uns 2 ponto alguma coisa. Eu também acho que é uns 2,5 para menos. 2,5 para baixo, né? Imagina o GPA 0 a 4, 2,5 aplicar com esse negócio aí. Cara, ia ser rejeitado na hora. Então, essas provas, elas fazem a diferença. Tem que fazer, concordo com a Clara, só faz. Ponto. Continue, Clara. Agora, gente, que eu vou chegar na parte que vocês vão pegar o caderninho e nós vamos anotar como que vai ser esse planejamento de estudos. Por que essa parte é importante? Igual eu falei lá no início, aqui é o que a gente pode controlar. Isso a gente consegue controlar. O que a gente vai estudar, o que a gente vai fazer. Então, primeiro de tudo, e ontem, inclusive, eu vi a Poliana falando isso, cuidado com o cronograma maluco, com as metas que você não vai conseguir atingir. Cuidado para não querer abraçar o mundo. Vai com calma, tá? É muito importante a gente traçar metas que a gente consiga atingir. Porque senão, acaba que a gente queima a largada. Vamos supor, por exemplo, assim, porque eu estou mais tranquilo, vou ficar estudando 5 horas por dia, todo dia. Gente, você consegue fazer isso 3 dias, no máximo, né? E aí depois, ao invés de você diminuir e falar, não, tá, vou rever isso aqui, normalmente o que acontece é que a pessoa desanima e aí para tudo. Então, faça um planejamento tranquilo que você consiga fazer e a partir dele, se você vê que está muito tranquilo, você vai construindo, você adiciona mais coisas para você fazer. Começa com calma, tá? Até porque isso ajuda, principalmente nesse momento meio local, para a gente ter uma coisa mais tranquila de fazer. Como que a gente faz
esse planejamento. E isso não é uma coisa só para agora, é um planejamento que eu passo para todos os meus alunos desde sempre. Vocês vão, primeiro, você tem que decidir que prova que vocês vão fazer. A maioria dos meus alunos faz SAT e TOEFL. Então, eu vou falar baseando nessas, mas dá para adaptar para IELTS, para ACT, para qualquer uma, tá? Então, pensando aí de SAT e TOEFL, você vai pegar mesmo um papel para você anotar, para colocar lá. Vai fazer lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Coloca lá os dias da semana. E aí, você vai colocar uma parte de sessão de prova por dia. Então, vamos supor, segunda-feira, você vai fazer reading de SAT. Terça-feira, você vai fazer writing de SAT. Quarta, você vai fazer listening de TOEFL. E vai pondo assim, uma parte por dia da semana. E quando eu digo parte da sessão, é porque não é para fazer a sessão inteira. Vamos supor, SAT, uma sessão de reading, tem, acho que 65 minutos a sessão inteira, uma coisa assim. Não é para sentar mais de 1 hora para ficar fazendo a sessão inteira. Vocês vão ficar doidos e é muita coisa e fica repetitivo. O que é para fazer? Um textinho. Um texto de SAT, por exemplo, você tem aí 13 minutos, mais ou menos, para ler e responder 10 a 11 questões. Então, coloca lá. Segunda-feira, vou fazer SAT Reading, vou fazer o primeiro texto da sessão. Beleza, são 13 minutos. Você vai sentar, fazer. Leu, respondeu, corrigiu, acabou, tá feita a sua tarefa. No dia seguinte, você vai fazer um texto do Writing do SAT. São 9 minutos. E aí você vai construindo assim, que nem eu falei. Começou assim, tá achando que tá muito tranquilo? Acrescenta. Então, no dia do SAT Writing, por exemplo, que ele é bem curtinho, são 9 minutos, põe um listening do TOEFL também, que vai ser mais uns 10 minutos, vai construindo, tá? O que eu acho importante? Primeiro, organiza o material. Então, para SAT, por exemplo, você consegue baixar o material no site, tem 8 provas completas lá, de graça. Você vai lá, baixa as provas, baixa as respostas, imprime, eu acho isso importante, é bom você ter no papel. E aí que eu acho que é o mais legal, toda semana, seja domingo ou seja segunda, eu mesmo não gosto de fazer isso no domingo, eu gosto de fazer na segunda-feira, meu planejamento da semana. Escolhe seu dia. Você vai sentar e vai atualizar a sua tabela. Primeiro você vai corrigir o que não funcionou, tipo, na quinta-feira eu tô muito cansado, não dá para fazer um writing de TOEFL. Muda, coloca outra coisa para você fazer naquele dia. Então, primeiro, atualizar. E segundo, coloca as páginas que você tem que fazer. Então, assim, segunda-feira, vou fazer o reading da página 10 do SAT. Toma um dia da sua semana, vai demorar, assim, 10 minutos para você fazer isso. E aí vai ficar uma tabela lindona, toda organizada, com as páginas, que na hora que você for sentar para estudar, você vai bater o olho, ver a página, abrir o seu livrinho e começou a fazer. Isso já tira uma inércia que a gente tem de, tem que imprimir a prova, tem que ver aonde que eu parei para começar de novo. Tira esse problema, entendeu? Então, gasta 10 minutinhos na segunda ou no domingo para dar essa organizadona, fazer a tabela bem completa. Fez isso, aí tá, beleza. Cumpriu sua tarefa do dia, fez lá o seu SAT Reading de segunda-feira. Você vai lá na sua tabelinha de papel e vai riscar aquela tarefa. Isso é uma coisa da cabeça da gente. O ato da gente riscar aquilo ali fisicamente dá uma recompensa para o cérebro. Tipo, cumpri essa tarefa. Isso, de verdade, parece bobagem, mas não é. Essa recompensa ajuda a gente a animar e querer continuar cumprindo as tarefas. Então, experimenta fazer isso. Eu falando assim, até porque eu falo demais, às vezes parece que é muita coisa, mas não é. Depois que vocês fazem a primeira vez, vocês pegam o jeito, como que monta a tabela e onde que estão as coisas, fica facinho, em 10 minutos vocês organizam isso. Algum comentário aí, Matheus? Estou vendo você. Claro que não, pelo contrário, estou adorando. É um planejamento muito simples, galera.
um planejamento muito simples, e eu gostei, porque quanto mais simples, mais funciona, né? Na minha opinião. E o ponto aqui da Clara é, não vá além dos seus limites. Não é porque você está em casa 24 horas por dia agora, que você faz tudo da sua casa, não precisa ficar essas 24 horas estudando. Né? É muito melhor você fazer, ou você falou, um exercício de TOEFL por dia, um de reading, um de listening, fazer um por dia, do que você pegar ali horas, tipo um dia só, arrebentando e depois nunca mais estudar. É melhor essa constância, essa disciplina. A gente fala sobre isso aqui na mentoria, né? Essa disciplina, esse 1% por dia, cara, ele é muito mais precioso. Concordo total. Eu sempre passo isso para os meus alunos. Fazer um pouquinho todo dia e ter essa constância é 1000 vezes melhor do que ficar assim, essa semana não deu, mas no domingo eu vou sentar e vou ficar 5 horas estudando. É muito pior, gente, não funciona. Então, espalha isso durante a semana de forma tranquila que funciona, tá? Agora, sobre o estudo em si. Você fez lá seu planejamento, você já sabe o que você vai fazer cada dia e tal. Como que é a melhor forma de estudar para essas provas padronizadas? Fazendo simulado. Alguns, tipo SAT, super fácil de encontrar vários de graça na internet. Outros, tipo TOEFL, não é tão fácil, mas tem algumas coisas de graça no site do próprio TOEFL que dá para baixar e dá para fazer. Simulado para a prova padronizada é o que vai te ensinar o padrão da prova, vai te ensinar como que funciona, como que eles querem que responda, da onde que você tira a resposta, como que você consegue perceber esses padrões, fazendo as questões e corrigindo usando as answer explanations. Eu bato nessa tecla 1 milhão de vezes com meus alunos. Todo livro dessas provas, eles têm lá a chave de resposta, a answer key, não é só, tipo, questão 1A, questão 2B e por aí vai. Cada questão, eles explicam. A opção A estava certa, porque lá na linha tal do texto falaram isso, isso e isso. A opção C estava errada por causa de blá, 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 blá. Lendo essas explicações, você começa a perceber os padrões, você começa a ver numa parte de reading, como que você tinha que voltar no texto, por que era aquela linha ali que te dava a resposta. Então, o jeito certo de praticar é fazer o exercício, olhar as explicações, beleza? Agora, eu vou dar um opcional extra para vocês. Principalmente para a galera que quer aumentar a fluência rápido, né? Porque o prazo está aí no fim do ano. O que vocês podem fazer agora que estamos com mais tempo aí para fazer mais coisa? Primeiro de tudo, importante, o basicão que eu já passei tem que fazer, todo mundo tem que fazer. Agora é um opcional extra, tá? Sobrou tempo, estou conseguindo fazer mais coisa, vou fazer isso. Vocês vão usar os readings para ler, ao invés de fazer simuladão mesmo, leu e respondeu questão, marcando tempo, vocês vão ler o texto primeiro para ter uma ideia geral. Depois vocês vão ler com calma, marcando palavras. Por quê? Leitura geral, a gente não para em palavra que a gente não sabe, nem nada disso. Então, depois dessa leitura geral, você vai lá, vai marcar palavra, vai pesquisar, vai olhar a definição da palavra que você não sabia e tal. Depois disso, terceiro passo, reler e responder as questões. Fazer isso tanto com reading quanto com listening, para quem vai inserir aí estudo para TOEFL ou para IELTS, vale a pena, mas principalmente para TOEFL, que tem uns textos, uns listenings maiores. Você inserir essa prática de ler uma vez rápido, ler outra vez focando em palavra, se for listening, escuta e depois responde as questões, gente, isso faz a fluência crescer assim, ó. Então, é uma coisa extra que eu acho que dá para ajudar aí a matar o tempo nesses dias mais em casa. Pode falar. Não, só ia falar que é bom demais, galera. Estão curtindo as dicas? Dicas práticas de estudos, dicas práticas para você sair daqui e já colocar em prática. Aí, tá vendo que o Cauê falou de tava fazendo uma sessão por dia e acaba desanimando. É verdade, gente. Tipo, você sentar 1 hora, mais de 1 hora, porque além de fazer, você tem que olhar as respostas. Então, vai ser mais de 1 hora
sentado todo dia fazendo aquilo ali, e é uma coisa que acaba sendo repetitiva, porque a prova é padronizada, dá um desânimo danado. Ninguém consegue manter isso num médio e longo prazo. E a gente está aqui num médio prazo, porque nosso foco é outubro, mais ou menos, as provas. Então, foca no pouquinho todo dia para manter essa constância até lá, beleza? Deixa eu ver aqui o que é mais que eu queria falar. Dei o plano de estudos, dei como que monta, como que tem que estudar, o opcional da fluência, e agora só uma coisa para fechar aqui a ideia do como estudar. Gente, eu sou uma pessoa super ansiosa. Eu sou, assim, clinicamente ansiosa. E eu comecei a usar meditação para me tranquilizar. Não é meditação, porque tem gente que às vezes a gente fala de meditação e eles pensam aquela coisa de mantras e tal. Não é isso, não. Aquela meditação guiada de Headspace, de Calm, algum desses aplicativos, simplesinha, de 3 minutos, faz uma diferença danada na vida inteira, mas nessa hora agora que a gente está vivendo de incerteza e de mais ansiedade ainda, ajuda muito, eu recomendo demais. E é uma dica que eu sempre passei para os meus alunos também, não é coisa só do momento, eu sempre falo para os meus alunos para fazerem antes de começar os exercícios, que ajuda a dar uma focada, fazer antes da prova começar, e tem até umas técnicas aí, disso a gente depois pode até fazer outra aula, umas técnicas para, durante a prova, como que faz para focar, para não perder o foco, para não endoidar e por aí vai. Mas assim, fica essa minha última dica. Meditação tranquilinha de aplicativo, 3, 5 minutos por dia, ajuda demais, gente. Bom demais, galera, bom demais. Para encerrar, Clara, acho que os pontos aí que você tinha, né? Sim. Revisa para quem perdeu os pontos, só os principais pontos do planejamento. O que eles têm que fazer na folha de papel aí para quem perdeu? Algum desses pontos. Vocês vão pegar um papel, vão virar ele assim, de comprido. Vão colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Embaixo de cada dia, vocês vão colocar qual sessão de qual prova vocês vão fazer. Então, dando um exemplo de SAT e TOEFL. Segunda-feira, vou fazer SAT Reading. Terça-feira, vou fazer SAT Writing. Quarta, vou fazer TOEFL Listening. E vai fazendo esse mix aí durante todos os dias da semana. Fez essa tabela basicona? Com isso, toda semana vocês vão pegar e vão atualizar com as páginas de cada coisa. Então, assim, essa semana estou começando. Então, eu vou fazer lá, segunda-feira, SAT Reading, página 1. Beleza. Terça-feira, vou fazer SAT Writing, página 10. Beleza. E é assim para todos os dias da semana. E aí, lembrando o que o Cauê comentou e que eu tinha falado, não é a sessão inteira, é um exercício da sessão. Um texto, um writing e por aí vai. Ok? Deixa eu ver aqui o comentário da Júlia. Na Khan Academy, você consegue fazer um planejamento assim que você escolhe quanto tempo quer estudar por dia, planeje de acordo com o que você escolheu. Exatamente. Esse é meio common sense, essa ideia de ter um planejamento, de ter o que você tem que fazer todo dia. Khan Academy é ótima, mas quero deixar um comentário sobre esses estudos usando Khan Academy e outros desse tipo. Cuidado para não acabar focando muito só em uma coisa. Quando eles geram com o algoritmo o que você vai fazer, às vezes eles acabam focando demais nas coisas que vocês estão errando. Nem sempre isso é bom, porque às vezes você está focando demais naquilo, você vai melhorar aquilo, mas todas as outras coisas ficaram ignoradas. Então, cuidado com isso, cuidado com as coisas automáticas. Gostei da dica. E eu gosto muito do Khan Academy também. Parabéns, viu, Júlia, para trazer aí para a galera aí que ainda não testou o Khan Academy para estudar para o SAT, etc. Use-o, tá? Para a parte de matemática também é sensacional, vale super a pena. Use as plataformas, galera. A gente disponibiliza para vocês tantos sites, tantas dicas. Use tudo isso para vocês, tá bom? Top. Gostei, adorei. Obrigado, Clara. Conseguimos fechar aqui rapidinho, então
é positivo, porque eu sei que a parte que vocês mais gostam é esse finalzinho em que vocês nos metralham de perguntas. Então, por favor, pessoal, fiquem à vontade, mandem perguntas. O tema de hoje é aplicações. A Clara faz parte da nossa equipe. Tinha uma galera perguntando: nossa, eu quero falar mais. Claro, está disponível. Daqui a pouco eu deixo o Instagram dela aí também para quem quiser. Se permitir, né, claro, porque você sabe que a galera vai te mandar Claro. mensagem. Pode mandar, eu adoro. Eu criei o Instagram, foi justamente para poder interagir com os alunos e poder ajudar de forma mais fácil. Tá cheio de dica lá, tô postando mais dica ainda. E quero mesmo que vocês mandem lá até para me guiar. O que eu posso falar mais, o que não precisa falar. Então, pode ir lá. Muito bom. A Clara é uma pessoa de muita confiança, gosto muito dela e tudo que ela ensinar vocês saibam que vai ser feito com muito carinho, tá? Por isso que ela está aqui conosco, né? Vocês acham que vai chamar qualquer pessoa, só chama os melhores. Então, bora lá. Vou pegar perguntas de aplicações e vou até aproveitar para estender um pouquinho, para não ficar só em aplicações de estudar fora. Porque eu gostei dessa pergunta do Igor aqui. Você acha que o Covid vai ter algum impacto nos Winter Jobs? Na minha opinião, não, Igor. Inclusive, está tendo um pequeno impacto, pequeno, não um impacto grande, nos Summer Jobs. Então, a galera que aplicou janeiro, fevereiro, vocês sabem o prazo, né? Até no máximo ali, comecinho de março. No começo de março ainda tem algumas vagas sobrando, mas geralmente as maiores são preenchidas em janeiro e fevereiro. A galera conquistou, né? E a galera que conquistou, a maioria vai, ou pelo menos por enquanto está de boa, está ainda. Alguns desses summer jobs foi pedido que ou a pessoa fizesse online, à distância, tá? Então vai continuar fazendo só que online. E alguns pediram para postergar, para ou ir depois de agosto, e aí quem vai ter aula na faculdade, no mestrado, não vai conseguir ir, ou ir no winter, dezembro, janeiro e fevereiro, tá? Então, o impacto, desculpe, já vou responder o impacto, mas a aplicação de um interjob vai acontecer normalmente, normal, se não aplicá-la por junho, julho, agosto, normal para em dezembro, janeiro, fevereiro, tudo de boa. Qual é o impacto? Talvez, aí um achismo meu, tá? Mas vocês sabem que eu sempre vou ser transparente, honesto com vocês, esse é um achismo meu. Como alguns summer jobs estão sendo transferidos para o winter, talvez exista um pouquinho menos de vagas. Você acha que isso vai impactar muito? Não, não acho. Mas talvez tenha um pequenino impacto ali no final do ano, tá bom? Top. Gente, estou olhando aqui os comentários. Matheus, posso responder algumas coisas aqui? Pode, claro. É que eu vou chamar, claro, eu estou tentando chamar aqui por ordem que enviou, para ser justo, Tá. tentar responder todo mundo. Aí, se for mais, aí a gente vai mesclando aqui, porque às vezes, né, tem umas especialidades diferentes. Você recomenda, acho que essa é para você, claro, algum tipo de livro, fórum para adquirir mais conhecimento sobre as provas ou vai na prática mesmo? Então, outro dia eu estava até conversando com uma aluna sobre isso. A forma, os livros ou o material que você vai estudar depende muito de como que você aprende. Então, assim, primeira coisa, tenha em mente que todas essas provas são super padronizadas. Então, o X da questão é entender o padrão e aprender como responder. Se você tem a facilidade de aprender esses padrões, de notar isso, você vai focar só em simulado answer explanation mesmo. Agora, para quem precisa aí ainda começar, eu recomendo tanto a SAT quanto o TOEFL, quanto todas essas provas, eles têm os próprios materiais oficiais explicando melhor cada questão. Então, vale a pena pegar esse material, olhar para você ter uma ideia inicial e depois disso você passar para o simuladão com answer explanation. Excelente. Bia, como vocês acham que essa situação vai impactar as early applications? Eu não acho que vai impactar muito, não. Porque early application normalmente é tipo outubro, novembro, por aí. Então, ainda tem tempo. Não acho que vai ter muito impacto. Eu concordo, eu também não acho que vai ter, ou vai ter pouco ou nenhum impacto. E na minha opinião, é o nenhum impacto, tá, pessoal? Ops, perdi aqui onde eu estava nas perguntas, rapidinho.
Eu realmente faço questão de ler uma a uma aqui, tá, pessoal? Se eu deixar de responder alguma, maldade, é porque provavelmente ela já foi ensinada na nossa mentoria, em algum módulo mais básico ou intermediário, tá bom? A gente também ganha. Tá bom. Você manja de Canadá, Clara? Manjo mais de Estados Unidos, mas tem um pouquinho de Canadá. Você acha que SAT e ACT é bom para o Canadá? Normalmente, as mesmas provas são aceitas nos Estados Unidos, são aceitas no Canadá. Aí a escolha entre SAT e ACT, veja as faculdades e veja se aceita as duas. 2, veja o seu perfil, porque cada uma dessas vai melhor para um tipo de aluno. Excelente. Eu já vou continuar as perguntas aqui. Eu pedi para uma aluna nossa entrar ao vivo aqui com a gente. Carla, me dá um joinha aí se eu puder te chamar. Me dá um joinha na tela que eu vou te chamar ao vivo aqui com a gente. Só faz assim, ó, aqui, só para eu ver. Boa, se você está preparada. Tudo bem, Carla? Oi, tudo bem? Tudo bem. Prazer. Carla é uma aluna que ela está, sem saber do planejamento da Clara, ela está fazendo algo muito semelhante, né? Como que está sendo, Carla, para você estudar? Está focando no TOEFL agora, né? Correto? Isso. Como está Eu tô... focar no TOEFL e usando esse planejamentozinho, estudando? Eu queria que ela contasse, porque eu sei que muita gente vai começar agora, mas a Carla já está há algum tempo fazendo, só para um ponto de vista de aluno aí. Isso. Então, eu estou estudando faz menos de um mês. Eu acho que eu estou aplicando para uma universidade que vai deixar entrar até o começo do fall. Então, eu vou tentar entrar já para esse fall desse ano. Então, quando eu fiquei sabendo disso, foi tipo um mês atrás, ou nem isso. E aí eu tô correndo com tudo. Então, eu comecei a estudar para o TOEFL faz menos de um mês. E eu tenho feito esses simulados acho que é EnduSync, não sei como é que fala. Daqui a pouco eu mostro pra galera aí, esse simulado aí. É muito bom pro TOEFL, tá, galera? Eles estão com dias grátis, inclusive. Daqui a pouco eu mostro. Eles dão esses dias grátis. E aí, faz menos de um mês que eu comecei. E eu tô fazendo um pouquinho cada dia. Eu faço mais ou menos meia hora de cada sessão. Eu não tinha essa noção que a Clara falou, né? Então, eu tava fazendo meia hora de cada sessão todo dia. Porque senão eu via sempre que eu fazia muito dos primeiros, chegava na hora do writing, já tô de saco cheio, já estudei muito hoje. E aí eu comecei a fazer, eu olho no relógio, dá meia hora. Acho que o reading dá uns 2 textos, mais ou menos. Depende do texto do dia. Mas é legal que eu tô vendo bem a evolução, assim. Quando começou o corona, eu senti um pouco essa história do coronavírus, me afetou um pouquinho. Eu fiquei uns 5 dias sem estudar, mas eu tenho estudado, tipo, todos os dias mesmo, um pouquinho. Dá umas 2 horas, no máximo 3 horas por dia. Mas tem dado certo. E você acha que dessa maneira, assim, mais separadinho, 30 minutos cada, você está se desenvolvendo melhor lá para trás, quando você estava, sei lá, sem planejamento, meio largado? Com certeza, porque eu acabava fazendo que nem a Clara falou que não era para fazer, eu focava só em uma sessão, eu ficava fazendo reading, eu preciso melhorar o reading. Aí quando eu ia pro listening, meu Deus, meu listening tá muito ruim, porque fiquei só no reading. Então eu comecei a fazer esse negócio de meia hora por dia para não acontecer isso. Quer falar alguma coisa, Clara? Quero. Você mencionou que você começou a notar a evolução. É isso mesmo, gente. Quando você faz o planejamento e começa a conseguir ter essa consistência, em questão assim de uma semana, você já consegue ver diferença. Você já percebe que você está rendendo mais, acertando mais coisas, questões estão mais fáceis. Então, faz diferença mesmo. É verdade. Carla, muito obrigado, viu? Eu só queria que ela Obrigada. para vocês que funciona, e usar de exemplo para que vocês fizessem também, viu? Tchau, Carla. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Muito bom. Continuando aqui. Pode repetir a opcional da fluência, por favor? Posso. Vamos lá. Seguinte, você tem 2 opções aí para fluência. Usar os textos de reading e usar os listenings. Vou falar de cada um.
Usando o reading, você vai ter, primeiro passo, vai pegar o texto e vai ler dando aquela escaneada geral para ter uma ideia geral. Leu, pegou a ideia geral, você se pergunta assim, de que esse texto está falando, tá, entendi, beleza. Mas até esse ponto, você não parou para olhar a palavra, você não ficou tentando voltar e peraí, não entendi isso ou aquilo. É só uma geralzona. Ok. Segundo passo, vai voltar, aí você vai ler o texto com mais cuidado, com marca-texto na mão, marcando as palavras que você não sabe, que você quer pesquisar e tal. Vai lá, pesquisa o vocabulário. Eu recomendo esses dicionários de internet, Cambridge Dictionary, The Free Dictionary, até Google Translate hoje em dia está ótimo também. O que eu recomendo? Coloca a palavra, vê a definição, o sinônimo e aperta o botãozinho de áudio para você escutar a palavra. Isso ajuda demais, demais. Você está exposto à palavra de formas diferentes, você lê, você escuta e tal, ajuda a memorizar aquela palavra no vocabulário. Beleza, fez esse segundo passo de marcar, pesquisar a palavra, focou no vocabulário? Ok. Terceiro passo. Tendo toda essa base, você vai voltar e reler o texto, responder as questões. Aí é como se estivesse fazendo o simulado normal da prova mesmo. Leu, respondeu, olhou as answer explanations. Fechou. Isso é a opção usando o reading. A opção usando listening. Vou dar a ideia do TOEFL, porque o TOEFL tem os listenings longos ali de aula, né, que eles simulam uma aula, eles são ótimos para isso. Todo o material de TOEFL disponibiliza o áudio e o transcript, tem a transcrição daquele áudio. O que você vai fazer? Você vai pegar primeiro a transcrição, vai ler como se fosse um reading, também na ideia de geral, pegar o contexto. Aí você vai repetir aquele espaço do reading. Leu geral para pegar contexto, leu focando em vocabulário, pesquisou palavra. Chegou no terceiro, ao invés de você ler e responder questão, você vai escutar e responder questão. Essas duas formas de mexer com vocabulário ampliam a fluência super rápido, funciona muito bem. Isa, você acredita que por causa das crises econômicas, as bolsas de estudos podem diminuir? Não você sei. acha? Dê a sua opinião, depois eu dou a minha. Esse daqui é um tema que a gente não tem bola de cristal, então ninguém vai saber o que vai acontecer, tá, galera? Então a gente tem vários achismos em relação a isso. Pode ser bem sincera, viu? Eu, sinceramente, não sei. É um achismo mesmo. Pode ser, e também vai depender do tamanho da crise, então, mas pode acontecer, depende também de onde que a bolsa vem, então, pode ser que algumas bolsas sejam afetadas, mas pensando por outro lado, pode ser que talvez eles queiram estimular as applications, porque estão vendo todo aquele medo e aquela coisa, e estão preocupados em conseguir, né, em ter alunos para formar a turma. Então, às vezes, eles podem até dar uma reforçada nas bolsas, não sei. Eu gostei do ponto que você falou, eu acredito em algo semelhante, que eu acho, é um achismo, tá? Novamente, ninguém tem uma bola de cristal para prever esse futuro, porque está distante, a gente nem sabe, né, qual vai ser o tamanho de tudo isso, mas eu imagino que países como Estados Unidos, Canadá, etc., podem receber menos alunos internacionais aplicando esse ano. Portanto, a gente vai ter menos concorrência. Portanto, talvez o número de bolsas seja o mesmo, só que tendo menos, um pouquinho mais de espaço. Esse é um ponto, tá? Então, acredito que vai ter menos alunos internacionais competindo com quem vai aplicar esse ano, minha opinião. Segundo ponto da opinião, eu acredito que as grandes faculdades, as instituições que sempre ofereceram bolsas não vão ser afetadas, tá? Existe talvez até a possibilidade de aumentar as bolsas por causa da galera que tem algum tipo de incentivo, algum tipo de, sabe, alguma coisa. Então, na minha opinião, ou continua igual ou aumenta na maioria das instituições. O que pode acontecer em alguns casos, tá? Mas já está acontecendo. Bolsas federais brasileiras, por exemplo, para quem quer fazer um pós-doutorado fora com bolsa da CAPES, CNPq. Isso esquece, galera, isso esquece. Na minha opinião, bolsas brasileiras, bolsas federais desse tipo, aí sim. Mas também não é o tipo de bolsa que a gente buscaria e que a gente acaba comentando aqui na mentoria. Bom,
Acho que aqui não é nem uma questão de concorda ou discorda, acho que é uma questão de, realmente, opiniões, né? Porque ninguém sabe o que vai acontecer, mas eu gosto de ser otimista. Muito bom, ajudou a abrir minha mente, a montar um planejamento. Para a graduação sanduíche, melhor o TOEFL em junho ou julho? Minha recomendação, Débora, é 3 a 6 meses antes do momento que você vai aplicar. Você pensa algo semelhante, claro? Sim, sempre para definir quando que você tem que fazer o TOEFL, olhar o prazo da sua application e aí você faz com um tempo tranquilo antes do prazo. Sempre reforço isso. Nunca faça em cima da hora, a não ser caso, claro, em casos excepcionais, não tem jeito e tal. Mas tendo um planejamento, não deixa para fazer 10 dias antes, não, porque é um risco que você corre à toa de dar algum problema, tá? Excelente. Mas entre 3 a 6 meses é minha sugestão e eu concordo, não deixe também para o último momento. Gostei dessa pergunta. Passei no mestrado, vou começar agora em setembro. Você acha que vai ter algum impacto? Tanto para quem passou no mestrado, quanto para quem passou na graduação, né, agora na turma de 2024, que vai começar lá em agosto, setembro. Você acha que vai ter algum impacto para essa galera? Já estão tendo alguns impactos, por exemplo, algumas faculdades que já estavam até recebendo, já iam receber os freshmen, os calouros para undergrad, por agora, eles desmarcaram e transformaram em eventos online. Tem algumas faculdades que estão transformando o início do semestre deles, o semestre, né, de setembro, já estão anunciando que vai começar online. E tem outras que não, tem outras que está normal. A minha aluna mesmo, que está em Dartmouth, eu estou sempre conversando com ela já me falou que eles lá, o planejamento é que eles vão voltar normalmente às aulas, vai ter uma mudança lá na questão de nota, mas aqui nem vale a pena discutir isso, mas vai ter aula normal. Eu acredito no mesmo também, eu acredito que tanto o Summer Jobs a gente tem que ficar de olho, mas eu estou otimista que vai acontecer, o Summer Jobs começa em junho, né? E só que a faculdade, a graduação, o mestrado, eu tenho praticamente certeza que vai ser de boa, tá, galera? Não é algo que eu me preocuparia, não, tá? Mas eu adorei a pergunta, Luísa. A gente não comentou, mas eu achei importante. Guilherme, sempre ajudando os coleguinhas. Obrigado, Guilherme, nosso Seninha. Muito bom, obrigado, viu, meu querido? O Guilherme sempre vê as perguntas e ajuda os colegas ali respondendo. Ótimo. Gosto de incentivar a galera que sempre tá, galera do bem. Clara, começo a fazer as provas no ano que vou fazer vestibular ou faço no segundo ano do ensino médio? Pensando aí em SAT, ACT, se você já começou a se planejar e se preparar no segundo ano do ensino médio, algumas pessoas optam por fazer uma primeira vez no fim do segundo ano. Um trainee para treinar, para conhecer a prova, né? Assim como o Enem brasileiro, muita gente faz o trainee no primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio. Legal. Porque é importante lembrar que essas provas, SAT e ACT aí, tá? Não estou falando de TOEFL e IELTS, não. SAT e ACT, normalmente a gente faz mais de uma vez. O recomendado, assim, o mais comum e que, inclusive, os alunos de lá fazem, são umas 2, 3 vezes até o final da application, porque você vai evoluindo. A maioria das faculdades também admite o super score, que é juntar a nota de uma sessão de uma prova, de outra sessão de outra. Então, se você começou a se preparar no segundo ano, vale a pena fazer talvez um no fim do ano para ir treinando, e aí você já chegar no terceiro ano já sabendo, pronta, prova final já. Excelente. Recomendo. Depois, claro, dê uma olhada na nossa plataforma. A gente tem alguns cronogramas para isso, tem várias sugestões lá, tá? O que vocês acham? Essa é mais para você, claro. Dos templates de respostas de TOEFL e IELTS que a galera disponibiliza na internet. Posso ser super sincera? Gosto muito não, gente. Sabe por quê? Acaba deixando sua resposta muito robótica. A não ser que você saiba aproveitar o template só para ter uma noção de como que você pode construir a sua resposta. Mas se você quer usar o template para montar toda a resposta, você vai começar
In my opinion, blá, 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 blá. Vai ficar parecendo um robô, isso não mostra fluência, isso não vai te ganhar ponto. Adorei. Estuda, no finalzinho, pessoal, eu vou deixar alguns simuladores, algumas ideias aqui para vocês. Já tem na plataforma nossa, né? A galera mais avançada já viu, mas eu vou deixar uma revisãozinha aqui, já que o tema é esse, tá? Alguns lugares que eu indico para vocês estudarem. E se, claro, você tiver alguma sugestão também, vai pensando aí, a gente entra no site, mostra para a galera, tá bom? Sobre Summer Job, posso começar agora os e-mails? Essa daqui eu não vou responder, porque já passou o tempo de aplicação, Giovanni. Né? Só no que vem para Summer Job. Para um Winter Job, você vai começar a enviar daqui a alguns meses, em junho e julho, tá? Qual o melhor mês para fazer as provas de aplicação? Geralmente, a galera vai fazer no segundo semestre, foca ali de 3 a 6 meses antes, de 3 a 9 meses antes da prova, tá bom? TOEFL de 3 a 6 meses, provas mais robustas, GRE, GMAT, SAT, 3 a 9 meses, tá bom? A gente tem um calendáriozinho para vocês também. Estou pulando aqui as perguntas que a gente já responde. Tudo bem, tá, galerinha? Eu sei que tem uma galerinha nova na mentoria assistindo a gente aqui. Todas essas dúvidas que eu estou pulando aqui, elas vão ser respondidas nas próximas aulas de vocês. Não se preocupem, tá bom? Só para a gente ganhar um tempinho aqui. Gostei dessa pergunta da Thaís. Você não acha melhor fazer simulados online para simular já que eu estou fazendo uma prova oficial, por exemplo, o TOEFL, IBT, né, o IBT, que é no computador? O que você acha, Clara? Sim, eu falei muito pensando em SAT e tal, mas eu sempre falo para simula como a prova é. SAT é uma prova de papel, faça no papel. TOEFL é uma prova no computador, faça no computador os simulados. A não ser, aí entra só uma exceçãozinha. Tem gente que tem muito problema de organização e acha difícil ter o negócio no computador, e aí você vai abrir qual que era a prova que eu parei e tal. Se você estiver travando para começar a fazer, a entrar no ritmo por causa dessa questão de organização no computador, imprime as provas e faz no papel mesmo. Excelente. Você recomenda comprar o livro do TOEFL? Sim. Eu acho que é uma prova, um investimento que vale a pena. Tá dando um barulho aqui, eu não sei se é meu ou seu. É o meu barulho. Eu tô com um computador novo que ele tá com uma ventoinha muito eficaz. Eu tava então, bem achando que era um barulho tipo de avião, assim. Tipo, exatamente. Muito obrigado. Anyways, eu acho que é um material que vale a pena, sim. TOEFL é uma prova que não é tão fácil conseguir material confiável, gratuito. Um livro do TOEFL com 5 simulados completos, com explicação e tarará, custa uns $25. Eu acho que vale a pena comprar. Os livros do TOEFL estão em torno de $25 a $30. E eu também tenho um livro do TOEFL, que é o oficial da ITS, que eu gosto também, viu, pessoal? Gosto bastante. Top. Mas eu nunca estudei por livro, eu sempre estudei só com os simulados e consegui. Cada um, né? Veja aí. Se eu pegar o planejamento que você deu hoje, Clara, de estudar um pouquinho por dia, você acha que até o final do ano eu estou preparada? Ou você acha que eu tenho que estudar mais do que 30 minutos, 1 hora por dia? Total. Esse planejamento é com esse foco para o fim do ano. Então, não precisa acelerar porque é daqui a 7 meses, é esse ritmo mesmo. Deixa eu até dar um up aqui na pergunta. Pô, pessoal, coloca o nome de vocês, coloca a fotinha aí, pô, Mega Games. Vou fazer uma exceção aqui porque eu gostei da pergunta. Se eu não atingir a nota que eu queria no site, eu mudo a minha college list e aí eu vou acrescentar. Ou eu tento fazer um novo site, eu tento fazer a prova novamente, estudo e tento de novo. Estudo e tento de novo, claro. Adorei. Você vai mudar seu sonho só porque você não atingiu a nota de primeira? Ninguém atinge a nota de primeira. Faça o planejamento e chega lá, ué. Adorei essa resposta. Adorei. Muito bom. A pergunta é boa.
Você acha que a maior parte da galera escolhe o SAT? Ainda tenho dúvida sobre SAT ou ACT. Aqui no Brasil é bem mais procurado o SAT. Eu, particularmente, prefiro o SAT também, por uma razão. O SAT é mega padronizado, não exige conhecimento profundo de conteúdo nenhum. O ACT, ele já exige uma base de conteúdo, de literatura, de ciências, que nem todo mundo tem. Então, é mais fácil você ir bem no SAT, na maioria dos casos. SAT tem menos matérias. Só isso já é um grande motivo para a gente escolher essa prova. Exatamente. Você manja de SSAT? Não muito. Esse é o do High School. Então, vou pular essa pergunta aqui. A gente tem uma aula sobre isso, tá? Lucas Penha. E essa aula foi, inclusive, feita pelo outro Lucas, quando a gente falou sobre boarding schools. Quando eu falo que não manjo muito, é porque não é uma prova tão comum aqui, mas já, inclusive, dei aula dela, conheço a prova. Então, a dica que eu tenho é ainda mais padronizada do que a do SAT normal. Então, treinar o padrão, entender como que funciona. E ela é bem focada em vocabulário, então talvez aquela prática opcional lá de fluência ajude. E ela é uma prova mais fácil, né? Comparado com o SAT, é uma prova bem mais fácil. A pergunta do Lucas era se você sabe se vai mudar as datas, se você tem algum conhecimento sobre isso. Tá bom. Nathalie, você recomenda fazer um planejamento, por exemplo, um dia SAT, outro dia TOEFL Reading, um dia SAT, outro TOEFL? Calma, um dia SAT, TOEFL, sessão de Reading, ou um dia SAT, um dia TOEFL? Vai depender do que você vai conseguir fazer por dia. Se você quer começar de leve, você vai fazer uma coisa por dia. Então, vai ser um dia SAT, um dia TOEFL e por aí vai. Daí, você constrói em cima disso. Viu que tá tranquilo demais fazer um negócio só do SAT no dia? Coloca um TOEFL junto. Que aí, realmente, se for fazer mais de uma coisa por dia, eu acho interessante fazer esse mix de uma prova e outra prova, que aí a gente não cansa muito. Muito bom. Estou no primeiro ano do ensino médio. Você tem alguma dica? Você acha que eu devo começar a me preparar desde já? Sim, primeiro de tudo, Rian, parabéns por já estar planejando e já estar aqui participando disso, tá certíssimo. Sim, já está na hora de começar a preparar, porque quanto mais tempo você preparando, melhor você vai conseguir ir lá no seu objetivo final. Boa. TOEFL e TP tem alguma valia ainda para as faculdades? Nope. Eu concordo 100%. Faz o TOEFL, IBT ou IELTS. Só. Não vai para coisas aleatórias. Ah, mas é mais barato. Você fazer Mas um ninguém teste mais aceita. barato, você não pode usar. Porque daí você vai aplicar para a faculdade, ela não aceita. Ah, mas tal aceita, mas se a sua lista tem 10 faculdades, uma aceita e as outras não, você não vai aplicar, você ia testar 2 vezes mais, com 2 provas. De qualquer jeito, tá bom? Você acha que os summer camps podem ser cancelados sem aviso prévio? Eu não acho que eles vão ser cancelados sem aviso prévio, Kaká. Eu acho que, inclusive, se for algum summer camp que você conseguiu bolsa, ou se você já efetivou o pagamento, mesmo não tendo conseguido bolsa de alguma mensalidade e tal, eles ou vão te avisar que vai ser postergado ou te reembolsar, mas eu não acredito que vai ser cancelado, tipo, do nada, assim, não se preocupe, tá? A galera realmente preza muito pelo trabalho deles, tá? Eles não fariam alguma coisa de supetão, né? Principalmente com o tempo que a gente tem até lá. Pergunta do David, um pouco mais específica para PhD. Vamos lá. Eu estava me programando para PhD na University of Albert Hall 2020, com deadline até 15 de abril. Fiz até o TOEFL. Ufa, beleza. Continuar com a aplicação ou devo me programar para depois? O que você acha, Clara? Eu continuaria. Eu continuaria também. Eu continuaria. Porque, pelo que você falou, você já tem toda a documentação.
Tá? Se faltasse o TOEFL, e se faltasse o TOEFL, Clara? Dá tempo ainda de fazer, né? Como eu falei, está acontecendo ainda. Então, para quem, como a gente falou, para quem precisa, vai lá e faz. E eu dou o mesmo conselho também. Eu continuaria, colocaria minha máscara e ia fazer a prova, mesmo em tempos de quarentena, porque necessidade, porque seria uma necessidade. Tá? Fui mal no ACT. Será que é melhor eu fazer o SAT? O Gustavo está se preparando há um pouco mais de um ano já. O que você indica, Clara? Analisando assim superficialmente, não sei como você estava se preparando, o que você fez e tal. Como eu falei, SAT é uma prova mais fácil de se preparar. Então, talvez seja a hora de reavaliar. Se realmente o ACT não funcionou para você, ainda está em tempo de virar, mudar o foco para SAT e fazer a prova. Excelente. As dicas para GMAT são as mesmas para o ACT? Do ponto de vista de técnica de estudos, Gabi, são muito semelhantes, porque o GMAT é isso, interpretação de texto e matemática, tá? Só que a prova é num outro nível. Então, SSAT, High School, facinho. Facinho pra gente que é mais velho, né? Para quem tá no ensino médio, obviamente, é do nível que ele está estudando. SAT, nível de graduação. GMAT, nível de mestrado, então tem uma complexibilidade maior. As técnicas de estudos, na minha opinião, continuam as mesmas. Muda. Tem algum ponto sobre o GMAT? Não especificamente sobre o GMAT, mas uma generalização que é importante aí. Todas essas provas padronizadas, a dica é a mesma, entender o padrão para saber fazer, independente do nível. Excelente, gostei. As universidades da Irlanda aceitam o TOEFL, universidades do mundo inteiro, até da China, que falam em inglês. Tá? Então, qualquer lugar do mundo que tem aula em inglês, aceita TOEFL e a maioria também aceita IELTS. São as duas mais aceitas em 99% dos casos, e é por isso que a gente indica. Tá? O mundo inteiro. Acho que o TOEFL é aceito em mais de 150 países, galera, só para vocês saberem. Essa daqui é uma pergunta diferente, mas eu gostei. Não é tão técnica. Como que eu faço para conciliar o terceiro ano do ensino médio? Estou em casa, família, todo esse rebuliço, tentando fazer aula online e tal, com o sonho de ir para o exterior. Então, isso já era um problema para todo aluno brasileiro antes mesmo de Covid, porque realmente é meio maluco, assim, a gente está aqui no ensino médio com um foco total em Enem, e é um foco totalmente diferente de quem quer aplicar para fora. Como que faz para conciliar isso? Gente, realmente é um trabalho a mais, porque você tem que ir bem no colégio e tem que estudar o extra lá para as applications. Agora, a gente adiciona a questão das incertezas, da família toda junto dentro de casa, de alguém que critica, que agora não vai ter nada disso, que não sei o que lá. Então, como faz para conciliar? Foco. Boa. Pessoal, eu vi aqui que tem umas 50 perguntas aqui, vocês aceleraram, quando eu tinha visto antes tinha menos, então a gente vai dar uma acelerada aqui também, só para não tomar tanto tempo da Clara, e ainda eu quero dar uma dica de SAT no final, então eu vou dar uma acelerada aqui, tá? Clara, você acha que SAT é mais fácil ou mais difícil que o Enem? Mais fácil. Eu acho que é muito mais fácil. Muito mais fácil. E todos os mentores da Universidade do Intercâmbio concordam comigo e concordam com a Clara. Tá? 3 anos nessa rotina dos estudos, consigo arrebentar? Consegue arrebentar demais. Manda ver. Tem provas para me candidatar para faculdades. Você manja de Reino Unido, cara? Tanto quanto manjo de Canadá. Eu manjo um pouquinho. A maioria das faculdades lá, depende da faculdade, depende da área. Lá é diferente dos Estados Unidos, tá? Mas essa eu vou deixar para as aulas da mentoria, que eu acho que vai te dar uma explicação. É melhor você aprender tudo de uma maneira certa do que uma explicação só pontual que de repente pode causar mais confusão, tá bom? Isso eu vou deixar para as aulas lá. A gente tem aula, e tem aulas novas, inclusive vindo sobre Irlanda, Reino Unido e Austrália, aulas novas vindo por aí. Tá? Uso o Longman Paper, simulador para estudar para o TOEFL. Eu adoro o simulador do Longman. Dica para quem quiser desenrolar com o TOEFL, usem o Meagle. É um iTalk gratuita para falar.
O Meagle, é de falar isso? É tipo um chat online? Acho que é. Foi super bem no TOEFL, tá de parabéns, Vanessa. Bentona 98, notão. Pode repetir os apps de meditação, por favor? Headspace. Headspace, ele está gratuito, inclusive, nesse momento de Covid, mas são meditações em inglês. O Calm tem meditações em português. Vou fazer o TOEFL, vou aplicar somente ano que vem. Faço o TOEFL esse ano ou ano que vem. Na minha opinião, Pedro, ano que vem, de 3 a 9 meses, de 3 a 6 meses antes da prova, antes da aplicação, desculpe. Tá? Por quê? TOEFL talvez seja a prova mais cara, talvez seja o documento mais caro que você vai ter aí. Então, é importante se planejar também financeiramente, tá? Atualmente, o TOEFL está $215. É a prova mais cara que você vai ter que fazer aí, na maioria dos casos, tá bom? Pergunta para Clara. Se eu fizer um curso gratuito de Harvard, tipo a Udemy ou Coursera, posso colocar no meu currículo? Mesmo sem pagar o certificado? Claro. Eu colocaria também, e eu já respondi essa outras vezes, questão de mandar essa para Clara para ter uma dupla opinião, porque eu concordo, tem que colocar sim, porque o que importa é o conhecimento. Exatamente. Esse negócio de currículo não, currículo é importante. Esse negócio de diploma, certificado, etc., é super valorizado no Brasil, tá? Fora, a galera quer saber o que você tem na sua cachola, beleza? Consegui aprovação nas faculdades. O Natan, um aluno nosso, claro, que passou numa infinidade de faculdades, ganhou um monte de bolsa. Natan vai fazer uma live com a gente aqui também, se não na semana que vem, na próxima, tá? Natan é um dos convidados aí, porque tem que contar e a gente tem que mostrar esses nossos alunos que estão arrebentando aí, tá? Consegui aprovações nas faculdades que eu queria, com minhas notas do TOEFL e SAT, usando algumas dicas da Clara. Olha que legal, Clara, da outra vez que você veio aqui com a gente, hein? E tem algumas aulas da Clara também na nossa plataforma, muito bom. Tinha muito Ai, que alegria! Mas me organizei e deu pro gasto. Muito parabéns. Parabéns para você também, hein, Clara? Muito bom. Foi aquela aula que a gente fez, para quem tá por fora, a gente fez uma aula emergencial no ano passado, né? E agora, falta pouco tempo, não lembro quanto tempo faltava, mas foi novembro. Faltava um mês e meio para aplicação, né? E a gente fez uma aula emergencial para a galera que ainda estava ali meio perdida, e o Natan passou em algumas bolsas muito boas. Semana passada ele estava falando comigo que ele conquistou 2 bolsas da RUT e tal, tá bem pra caramba. Boa. Gostei dessa pergunta da Daisy. E quem ainda não tem um inglês bom, como que eu faço para começar? Tipo, se o meu inglês é básico. Para quem, se você já vai aplicar esse ano, a minha recomendação é usa o meu opcional de fluência primeiro. Então, ao invés de você ficar já focando em fazer todas as sessões, tudo marcando tempo e tal, você começa com o opcional de fluência. Então, focar em reading e listening durante um tempo para adquirir vocabulário e adquirir fluência rápido. Daí, depois você começa a expandir para o resto das sessões das provas. Concordo. E abuse dos aplicativos. Para passar do básico para o intermediário, tem infinitos aplicativos. Abuse deles, inclusive do Duolingo, tá? Para ir do básico para o intermediário, cara, é muito bom. E aí depois você vai mudando o nível. Eu estou usando o Duolingo agora para aprender italiano, estou achando ótimo. Aí, ó, tá vendo? Eu gosto muito do Duolingo, recomendo mesmo. Eu sempre pedi patrocínio para eles, porque de tanto que eu divulgo, eles nunca me deram, mas eu continuo porque é bom. Então... Boa. Eu estou pulando as perguntas aqui, a gente já respondeu, estão respondendo nessa plataforma, tá, pessoal? Só para a gente ganhar um tempo, mas só para eu ia pedir para a Clara selecionar, mas se tem alguma que eu pulei sem querer, alguma coisa assim que você acha relevante, Clara, pode mandar também, que tem bastante. No dia da Olha prova, aí, Jaqueline. Na parte do reading, né? Então, na hora de estudar, eu também tenho que estudar mais ágil? Sim. Pratique com o cronômetro do lado, mas num nível mais avançado, tá? No começo você não precisa ficar cronometrando e tal, mas quando você estiver num nível mais avançado, algumas semanas antes da prova, eu recomendo sim, tá? Deixa eu dar uma dica de tempo aqui, que eu queria ter falado.
realmente, no começo da sua prática, não precisa ser uma preocupação tão grande, mas eventualmente, óbvio, você vai ter que focar no tempo. Como que a gente pratica o simulado com foco em tempo? Vamos supor, SAT Reading, cada texto tem 13 minutos para você ler e responder. Nunca marca 13 minutos lá no seu timer e vai fazer. Você marca assim, 10 minutos, apitou, põe mais 3. TOEFL, são 18 minutos num texto, você marca lá 15 mais 3. Marca o tempo quebrado, assim, que isso te ajuda a treinar o cérebro para o tempo que você tem para cada parte. Aplicação de Summer Job, sai logo a resposta. A galera que aplicou em fevereiro e janeiro, março, já recebeu a resposta, tanto de positivo quanto de negativo, tá? Então já saiu a resposta. Você encontra esses livros pela Amazon, encontra. Depois, manda aí para mim, galera. Vocês gostariam que eu fizesse um compilado, eu e a Clara, de livros que a gente recomenda para vocês estudarem? Pode ser interessante. Eu sei que a gente tem algumas recomendações, mas eu acho que eu nunca fiz uma oficial de prova. Pode ser interessante. Mandem aí se vocês quiserem, a gente monta e a gente disponibiliza para vocês, tá? Eu foquei bastante em ferramentas gratuitas, mas é verdade, tem gente que tem preferência pelo livro físico. Clara, alguma dica para incluir matemática no planejamento do SAT? Clara tá por aí, não sei se ela caiu, parece que tá travado aqui para mim. Espera só um minuto. Não sei se você... Acho que travou um pouquinho. Voltou? Calma. Você tá me vendo? Tá escutando? Tudo certo? Tô te vendo. Acho que deu uma travadinha só. Que bom que voltou. O que você acha? Matemática. Você vai incluir do mesmo jeito que as outras sessões. E também fazendo a ideia de que não precisa fazer a sessão inteira. Então, inclui aí no dia que você vai fazer matemática, põe lá 10 questões, 15 questões, alguma coisa assim. Acabei de ver no site da ITS é $25 mesmo, é isso aí. Pô, essa daqui é específica, naquele rapazinho que passou em várias aí. É interessante mandar e-mail para as faculdades que passei sobre essa situação atual para tentar alguma bolsa, ajuda extra. Meu pai tinha me dado essa ideia pensando no dólar a R$5. Interessante a pergunta. O que você acha? Eu acho que pode. Também não tinha nem pensado nisso, mas talvez seja uma opção para o Office of Financial Aid, alguma coisa assim, talvez seja. Eu faria também, viu, Nathan? Com certeza. E eu já tentaria caçar desde agora assistantships. Sabe aquelas bolsas para quando você entra lá e, de repente, até alguma coisa para você trabalhar no housing, na cozinha, tal, para você conseguir uma ajuda de custo. Eu começaria a dar uma olhada nisso desde já, sim. Porque, pensando na ideia de que talvez a situação atual com o corona assuste alguns alunos que não vão querer ir, talvez as faculdades fiquem interessadas em atrair os alunos, então vale a pena pedir para ver se consegue algum incentivo, né? Boa. Pergunta do David, gostei, ela é um pouco mais complexa porque é de GRE, mas acho que o conceito é semelhante. Eu me deparei com um vocabulário complicado quando eu estava estudando para o GRE. Você tem alguma dica, Clara, de como lidar com essas palavras, memorizar? Por enquanto, estou usando cards. Gente, estudar vocabulário é uma questão complicada porque depende tanto de como que a pessoa aprende. Tem gente que aprende mais escutando, tem gente que aprende mais lendo. Eu, por exemplo, não funciono com flashcards, mas eu acho que é meio tentativa e erro. O flashcard não está funcionando, tenta de outra forma. Eu sempre acho que palavra solta é mais difícil da gente memorizar. Então, melhor forma de ampliar o vocabulário é usando os textos, usando as próprias palavras em contexto na prova para ampliar o vocabulário. Boa. Opa, essa não, essa daqui a gente já responde nas aulas e ensina vocês a achar. Claro, você tem alguma dica para a sessão, alguma dica extra para a sessão de speaking? Tenho várias dicas. Eu posso dar, para não demorar demais para vocês, eu vou dar uma geralzona do speaking e recomendo, dá uma chegada lá no meu Instagram, que tem um monte de dica e pode fazer pergunta que a gente conversa mais depois. Mas
Sessão de speaking, TOEFL, são 4 questões, todas sempre iguais, muda o tópico, mas o que eles querem é sempre a mesma coisa. Então, o que vocês têm que fazer? Ver as questões, ver os exemplos de resposta para pegar o padrão. É aí que entra o negócio, aquela pergunta lá dos templates, se vale a pena, se não vale. Vale a pena só para você aprender como que tem que dar a resposta, mas não para você fazer a sua resposta engessada. Excelente. Matheus, o que você acha que vai acontecer com os vistos estudantis para quem vai para um Summer Camp em junho? A minha sugestão, tá, pessoal? Tudo está fechando. Não é só o consulado. Tem uma galera falando, é até engraçado assim, consulados no Brasil fecharam. Não é só os consulados, tudo fechou. Tá tudo. Restaurante, balada, bar, tudo está fechando. Não é só os consulados, não. Vai fechar pelos próximos 30 dias. Ponto. Dica, em São Paulo, Giovana, você consegue tirar um visto de estudante em menos de 15 dias. Passaporte em mãos, você cadastra, vai lá, em até 7 dias está na sua mão o passaporte com visto assinado, tá bom? Então, eu não me preocuparia com isso agora, porque se a gente imagina, pegando um calendário aqui, janeiro, fevereiro, março, que até final de abril volta, então a gente vai ter maio e junho para tirar. Então, eu acho que tá de boa. Eu não me preocuparia com isso agora, tá bom? Tô pulando aqui novamente, tá, pessoal? Se a sua pergunta não foi respondida, não é por maldade, tá? É porque ela já foi respondida nas nossas aulas. Eu sei que tem uma galerinha nova, assim, tá? Pra gente ganhar um pouquinho de tempo. O Interjob a gente já respondeu. A gente já falou sobre SSAT, a gente já falou sobre Longman Paper. Quem quiser praticar o speaking em inglês, eu me disponibilizo a ajudar. Que legal, Jaque. Parabéns pela iniciativa. Depois me manda um WhatsApp aí nosso próximo papo, ou até hoje. Sei lá, como que a gente faz para divulgar você? Não sei, deixa eu pensar. Para também não passar o seu número ou alguma coisa e cair muita mensagem, tá? Não divulgue nada ainda, vamos pensar, vamos criar alguma coisinha juntas e obrigado pela disponibilidade. Em breve eu atualizo vocês do que a gente decidiu, ou amanhã ou na segunda. A faculdade que eu quero aplicar está requerendo um IELTS e um Placement Test. O que é esse último? Não, Placement Test normalmente é para ver o seu nível. Já que eles estão requerendo o IELTS, eu imagino que não seja para ver o seu nível de inglês, talvez seja o seu nível nas matérias que você vai começar na faculdade, alguma coisa do tipo. Placement Test é teste de nivelamento, em português. Ou confirmar, Carol, se não está escrito IELTS ou Placement Test, dependendo da instituição, tá? Só confirmar aí se está certinho, mas é isso. E não é nenhuma prova. Né? Poucas faculdades pedem. Intercâmbio voluntário, Matheus, você acha que atrapalharia esse período? Eu acho que é o momento de não fazer o intercâmbio voluntário agora. Março e abril, tá? Tentem ajudar coisas depois de junho, tá? Principalmente no segundo semestre, para intercâmbios que não sejam estudantis, tá bom? Não acredito. A gente quase... Será que a gente deu game over? Conseguimos responder todas? Compilado de livros iria ajudar muito. Vamos fazer, então. Deixa eu até anotar aqui. Fazer compilados de livros com Clara. A gente deixa os links da Amazon para vocês. Ou de sites oficiais, etc. Obrigado pela resposta do certificado. Achava que não podia colocar no currículo. Pode. Deve. Vocês acham que os testes SAT e TOEFL vão ser adiados? Eu fiz questão de trazer essa pergunta, porque, Lucas, é exatamente esse o tema da nossa aula de hoje. Depois volta para o comecinho, por favor. Provavelmente você chegou um pouquinho atrasado e tal, mas volta para o comecinho que a gente falou exatamente sobre isso, tá? Esse é o tema de hoje. Galera que chegou mais tarde, fica à vontade, essa aula é para vocês, tá? Vai estar disponível, é só assistir aí,
tá? Sem nenhum problema. Tá acabando as perguntas, tá, Clara? Tô tranquila. Obrigado, Clara é uma fofa. Devo estudar bastante fazendo simulados e fazer as provas somente no final do ano, ou devo fazer as provas antes e, caso não for bem, fazê-las novamente? Ó, seguinte, depende da prova. Primeiro, estudar fazendo simulados, sempre. Provas diferentes requerem planos diferentes. SAT, planeje-se para fazer mais de uma, vale a pena. Não é uma prova tão cara, dá para melhorar a nota tendo aquela primeira experiência. Então, eu faria, por exemplo, pensando no último caso aí, só vai ter as provas de fim de ano, eu faria outubro e dezembro. TOEFL é uma prova cara, a gente planeja fazer uma vez só. Então, é só focar nos simulados e chegar lá na hora H para fazer uma vez só. Só faz uma segunda se precisar mesmo. Legal. Para quem nossa, gaguejei aqui. Está no final o Instagram da Clara, mas obrigado, Natan. Tá correto? Clara Mello English. Isso, Clara Mello English. Obrigada, Natan. Obrigado, Natan. Super recomendo, sim. A Clara é belíssima. Ó, Guilherme, eu falo que essa galera é muito boazinha. Respondendo a Adriele ali. Foca no simulado para você evitar de gastar grana à toa. Aí, ó, o próprio pessoal já está ajudando. Obrigado. Nosso querido Seninha. Querido dele. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Qual que é o Instagram da Clara? Clara Mello English. Vou deixar ali para quem não pegou. Pergunta aqui diferente sobre application. Quanto você acha que as simulações da ONU são importantes para um currículo ou como extracurricular? Vale bem como extracurricular, mas, assim, muito sinceramente, elas ficaram um pouco comuns. A gente tem que tomar cuidado com as extracurriculares para usá-las como uma forma de se destacar. Então, busque as extracurriculares que vão mostrar algum lado diferente seu, alguma coisa para se destacar mesmo. Gostei. Galera, uau, finalizamos, hein? Sabia que vocês iam metralhar a gente de perguntas e a gente sempre está aqui para isso, tá, pessoal? E só reforçando, se a sua pergunta não for respondida, não é por maldade, só para a gente também, que a gente já está aqui, 33 minutos do tempo que a gente tinha combinado, mas é porque elas já estão respondidas de uma maneira muito mais clara, com muito mais tempo, muito mais didática, tá? Na nossa plataforma, tá bom? Só vocês entrarem lá, estudarem. E qualquer coisa, lembre-se que no avançado a gente tem o contato com os mentores, comigo, tá? Fique à vontade. A Clara vai voltar também outras vezes aqui. A Clara é sempre uma convidada de honra nossa. E deixa eu mostrar aqui. Clara, vou mostrar um dos simuladores que eu gosto. Pense, enquanto eu mostro aqui para o pessoal, algum que você acha maneiro, tá bom? Deixa eu só lembrar minha senha dele para eu entrar aqui para vocês. Vou mostrar se eu esqueci a senha. Ufa, achei. Deixa eu mostrar minha tela aqui. Pessoal, gosto muito da EduSync para TOEFL. No site da própria ets.org, que é o site da instituição que faz o TOEFL, tá? Eles também têm várias dicas ali. Aqui no próprio início do site, tá? Inclusive para quem tem dificuldade com o inglês, para quem está começando, aqui em cima você consegue mudar a linguagem de inglês para português. Tá? E aqui você consegue saber mais sobre o teste, inscrição e até se preparar. E eles vão dar aqui, pessoal, diversos materiais didáticos para você se preparar, e são gratuitos, inclusive um dos simuladores é gratuito aqui, ó, recursos gratuitos. Só entrar aqui, pegar o aplicativo, se divertir, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas usem e abusem disso daqui. EduSync, tá? É uma plataforma que eu gosto bastante, é a plataforma que a Carla, que entrou aqui com a gente, está estudando, tá? Get Started, você consegue entrar aqui e essa plataforma te ajuda tanto para o TOEFL quanto para o IELTS. Vou entrar aqui no TOEFL para dar de exemplo.
tem 40 dias gratuitos, tá? E você consegue treinar aqui, ó, speaking, escrita, listening. É só você entrar e aí, ali, ao vivo não, na plataforma tu consegue ali treinar. Sounds good. Te dá um áudio. Você responde, envia a resposta, te dá se a resposta foi certa, errada, explicação, etc. E quando você finaliza a sua sessão, ele te dá um resumão de como foi, tá? É uma plataforma muito interessante, bastante. Clara, você tem alguma sugestão de para SAT, para alguma prova? De maneira geral, eu sempre sugiro começar com os oficiais. Todas essas provas têm mais ou menos opções de graça para você treinar. Por que começar pelas oficiais? Porque ali você tem certeza que é o nível certo da prova mesmo, não tem nenhuma variável. Porque às vezes, dependendo, quando não são oficiais, dependendo da editora, a gente nota uma certa diferença, um pouquinho diferente o nível, um pouquinho diferente o estilo da questão. Então, primeiro, esgota as suas opções grátis nos oficiais, depois você busca os extras, tipo a EduSync para o TOEFL, tipo aí tem várias outras editoras, por exemplo, para o SAT, acho que é melhor falar isso na lista de livros, eu passo certinho os nomes. Melhor ainda, melhor ainda. Eu que quis mostrar aqui ao vivo para vocês verem como que é a pegada, tanto no site oficial, que muita gente, e às vezes até por causa do medo do inglês, eu entendo, cara, não entra nas abinhas lá, não entra nos links, mas você vê que ele tem muito material. Cara, tem um aplicativo gratuito para você treinar no celular, cara, do TOEFL, né? Então, usem e abusem. Gostei da dica da Clara, reforço aqui, usem tudo que é oficial dos sites e a gente vai fazer uma listinha para vocês e a gente vai deixar na plataforma em breve. Em breve. Boa. Chegaram algumas perguntinhas aqui. Legal. Vou pular aqui. Não, vou responder que eu acho que é uma... Eu entendi a sua dor aqui, viu, Gustavo? Eu entendi. Eu venho de uma família simples, estou com pouca condição de investir no TOEFL e no SAT, e a minha nota no Enem foi em torno de 600. Você acha que eu devo arriscar essa nota do Enem para aplicações em faculdades que aceitam o Enem? Vamos lá. Aqui a gente tem que... Vou dar minha opinião, a Clara provavelmente tem a opinião dela também. Eu não gosto do Enem para aplicações em países de língua inglesa, porque você acaba tendo uma aplicação muito restrita. Né? Quantas faculdades nos Estados Unidos aceitam o Enem? Agora, que eu saiba, 2. Né? Talvez uma ou outra ali, mas com certeza são menos de 5. Tá? E isso te limita. Tá? Se a sua aplicação, uma nota, e mesmo assim a nota 600, não é uma nota assim também tão bacana para a gente concorrer com a galera internacional. Tá? Mas, pensando num plano B, eu pensaria em Portugal, nesse caso em especial, porque lá é uma nota, em algumas das faculdades, a maioria das faculdades de Portugal aceitam o Enem brasileiro, lá seria uma nota que você conseguiria entrar. Mesmo assim, as inscrições sempre são no final do ano, novembro, dezembro, às vezes alguma faculdade vai ser em janeiro, fevereiro. Então agora, nesse momento, praticamente estão todas esgotadas. Sugestão, estuda, arrebenta esse ano para fazer de novo a prova, o Enem, e se você conseguir, faça o SAT, faça o TOEFL, vai economizando ao redor do ano, tá? Conforme o ano for passando, para não chamar você fazer e arrebentar, tá bom? Condição financeira baixa não quer dizer que você não pode passar. Significa que você tem que fazer um planejamento diferente e que você talvez tenha que se dedicar um pouquinho mais para passar de primeira, se for o caso, tá bom? Fala, o que você acha, Clara? Concordo com tudo. Enem para país de língua inglesa não é a melhor opção. Portugal é uma opção. Esse ano ainda dá tempo tanto de outro Enem quanto do SAT e TOEFL. Para SAT e TOEFL são provas caras, é em dólar, mas então vai economizando para conseguir fazer as provas, para valer. Se o seu sonho é estudar nos Estados Unidos,
foca nisso e economiza para poder fazer as provas e arrebenta no estudo. A gente está falando aqui que tem vários materiais gratuitos na internet, tem a gente aqui para ajudar, arrebenta no estudo para conseguir a nota que você quer. É isso aí, galerinha. Pessoal, vamos encerrar então, acho que respondemos todas as perguntas. É preferível começar pelo TOEFL IBT ou os simuladores que vocês passaram? Não entendi a pergunta. Será que ela Você entendeu? Talvez seja uma questão, assim, começar pelo TOEFL, pelo oficial ou pelos simulados, foi o que eu falei, começa sempre pelo oficial. Eu entendi, eu acho que foi realmente essa pergunta. Tá bom, concordo. Boa. Galerinha, muito obrigado a todos. Me digam aí, o que vocês acharam dessa aula? Gostaram da aula com a Clara? Amanhã, deixa eu ver qual que é o cronograma de amanhã para já mostrar para vocês. Segunda-feira a gente tem o Lucas Felp, na terça-feira a gente tem o Matheus de Harvard, tem uma galera aí vindo. O Instagram da Clara, vocês já pegaram, Clara Melo English, tá? Cheirando, deixa eu ver. Amanhã a gente vai ter uma mentoria às 17 horas com a mentora Ana. Vai ser sobre processo de adaptação no exterior, tá bom? Depois a gente vai ter um plantão de dúvidas comigo para a galera do avançado, tá bom? Então, eu vou ficar online dúvida aí da galera que já está mais de 2 meses aí com a gente, beleza? E tô aguardando ainda as respostas, não sei se travou meu computador aqui, mas eu queria saber o que vocês acharam, vocês gostaram da participação da Clara, devo chamá-la mais vezes? Qual foi a lição mais legal que vocês aprenderam hoje? Agora atualizou aqui, apareceu coisa. E aí eu vou pedir para vocês o mesmo que eu pedi para a Poliana ontem. Gostou dessa aula? Compartilha nos seus stories, marca lá a Clara, tá? Marca eu, para a gente repostar e compartilha, não só compartilhando um print, compartilha dizendo qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram hoje. Bom, essa aula aqui é uma aula especial para mentoria, vamos fazer um pouquinho de inveja, não está, mas o principal é mostrar que enquanto tem muita gente perdendo tempo com Netflix, com tantas outras coisas, a gente está aqui realmente estudando, se preparando para conquistar, e eu gostei muito do que a Clara falou, os nossos sonhos. Se o seu sonho é Estados Unidos, nem que você tenha que fazer a prova mais de uma vez. Esse é o seu sonho? Vai com tudo. Não muda, não adapta o seu sonho para a sua realidade, ao contrário. Você tem que se adaptar para conquistar aquilo que você... Tá bom? Recados finais, Clara, enquanto eu vou colocando aqui na tela algumas mensagens dos alunos. Primeiro de tudo, muito obrigada, Matheus. Quando eu falei com você que eu queria falar com a galera das applications, que eu achava que esse era um momento complicado, que a gente podia ajudar, era isso que eu queria. Muito obrigada por proporcionar isso. Para os meninos, os alunos, gente, foca agora. Eu sei que é um momento difícil. A minha ideia aqui era conseguir passar o que deve acontecer para vocês conseguirem ter a tranquilidade de montar o planejamento, tendo a certeza que vai rolar tudo esse ano, pode ficar tranquilo que vai acontecer. Estou à disposição para ajudar. Como o Matheus falou, me marca lá no Instagram, pode aparecer lá, me fazer pergunta, estou pronta. Pessoalzinho, sucesso, ótima semana. E amanhã vejo a galera do avançado e amanhã vocês veem também nossa aula com a Ana. Clara, obrigado, viu? Obrigada a você. Sucesso, que ajudou a gente bastante na aula de hoje. Muito obrigado também, viu? Tamo junto. Fui!